vai dar um passe doce pro cara fazer o gol. Porque eles são bons, cara. Mas a manutenção do Nilmar do time aí não, é a posição dele. Mas não há no trabalho coletivo do Internacional algo de compactação, mesmo na frente, onde o Inter vai bem, que eu possa dar méritos pro Diego Aguirre. As soluções são individuais. E tirando aquela pressão inicial do Inter, porque estava jogando em casa, por ter aquela obrigação de vencer e tal, o Emelec, depois que o jogo deu uma acalmada, até depois que o Inter acabou fazendo o gol, o Emelec estava marcando lá na frente, na saída de bola do Inter. Os jogadores tinham espaço do Emelec, os atacantes do Emelec tinham espaço, talvez pelo espaço que o Inter deixe para os jogadores, os atacantes conseguirem ter espaço. E quando se defendia, o Emelec se defendia muito bem. É isso aí, mas defendia muito fechadinho. A gente vê assim, chegava a ver 6 jogadores, um quadradinho de 6 jogadores, e o Inter batendo na frente, não conseguindo. Compactação. Desde que o mundo é mundo, tu tem que ter aproximação entre os setores. O futebol moderno, então, os melhores times do mundo hoje, vamos pegar a Alemanha, que é sempre a referência, ela joga num espaço de 30 metros do campo. O primeiro e último jogador da Alemanha em campo estão a 30 metros. Sim, no mesmo enquadramento da TV, tu vê todos os jogadores. A TV pega todo o time. O enquadramento da TV pega o time todo na tela. O Internacional joga com o seu sistema defensivo lá em Uruguaiana, aí passa, vem para Porto Alegre, está o meio campo, e em Torres está o ataque. Esse é o Internacional. A câmera de TV só pega um setor do time. O Inter não tem aproximação. Isso é básico, cara. Não é possível que o Inter não tenha tido nenhum progresso em relação a isso. Isso eu vi no jogo contra o Juventude, um amistoso lá em Caxias do Sul, no começo de fevereiro. E nós estamos 40 dias depois com os mesmos problemas do Internacional. O que o treinador está fazendo? Roberta Gabardo. Bruno Soares, foi uma vitória na raça, mostrou a força do grupo e a defesa continua frágil. O Leonel Lopes, valeu os pontos porque a defesa colorada continua uma peneira, vão entregar no momento crucial. O Genaro Borges, vexatória, ganhamos na garra e na sorte, e temos que contratar um treinador. E o Alexandre André, Vitinho não pode ser titular da equipe. Mesmo com a vitória, né, o torcedor está desconfiado do trabalho do técnico Diego Aguirre. João Batista Filho, Central Band do Esporte. Chico, 3 jogadores saíram sentindo lesão depois da partida de ontem do Inter na Copa Libertadores da América. O primeiro é D'Alessandro. Ele passou direto na zona mista, não quis conversar com a reportagem. A gente até questionou, Dali, como é que tu tá? Tem alguma coisa? Ele disse, não sei o que tenho. Vou fazer exame depois. O mesmo vale para o Nilmar e para o Nilton. Bom, o Nilmar é o seguinte, ele disse que acabou sentindo uma fisgada, embolar um pouco a musculatura e parou para não ter problemas. O Alex até em certo momento pediu para ele cair no chão para que ganhasse um pouco mais de tempo. Não parece preocupar. O Nilton foi câimbras e o mais preocupante é D'Alessandro. O departamento médico ontem explicou através da assessoria de imprensa que ainda é muito cedo para dar um diagnóstico. Durante as primeiras 24 horas aparecem muitas microlesões que são curadas facilmente. Apenas daqui a um tempo o D'Alessandro vai fazer um exame para diagnosticar. Só que o Diego Aguirre ficou bastante preocupado e disse que pode perder o gringo por um bom tempo. Ou seja, hoje a grande interrogação do Inter é o capitão D'Alessandro para saber como ele está, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber esta situação concreta. Chico. Isso é grave, hein? É natural a preocupação com o D'Alessandro, mas não chama atenção. Por isso que eu digo, futebol é repetição, cara. O time joga uma partida, fica uma semana e meia sem jogar, depois joga outra. Tem que jogar, velho. Tá, não, mas peraí. Tem que jogar. Não chama atenção. Não atinge o ápice, aí a lesão ela aparece, Chico. O Anderson, o Arangues e agora o D'Alessandro estejam tendo lesões musculares. No mínimo, eu não sei se eu chego ao ponto do que o Daniel está dizendo. Acho que chego. Mas, no mínimo, está provando que o planejamento esse de poupar jogo sim, jogo não dá certo. Claro que no mínimo isso. Eu acho que para largada de jogo mas poderia ser pior. Poderia, Baldasso. Poderia. Só um pouquinho. Se tu te lesiona, pelo acaso, sei lá pelo qual motivo, jogando regularmente, e se tu joga muito mais partidas seguidas, tu tem chance de ter a mesma lesão. Eu acho que se jogar mais regularmente, teu organismo te prepara sempre melhor. Tá mais fortalecido pro jogo. O Internacional... Não vamos imaginar que os especialistas que estão lá não entendem disso. Então deixa eu te dizer o seguinte, às vezes nós entendemos mais que os especialistas. Mas só isso que eu queria te dizer. Mas alguns erram, né, Chico? Não dá. Mas eu tenho que ter o benefício da dúvida. Eu acho o cara que tá lá dentro entende da coisa, né? Claro. O Cadu, meio time tá lesionado, Cadu. Esse é que é o detalhe. Tá aí, o motivo... Quer dizer que tem um motivo específico. É porque não jogou. Por ter um motivo é porque não jogaram. Eu tô com o Daniel, acho isso. Sendo que todo meio do futebol... Todo meio do futebol, não. Eu não acho isso. Tá, mas tu não é do meio do futebol. Tu não tá trabalhando no clube, Baldasso. Sim, aliás... Então é o meio do futebol.
futebol, tô falando, só não a imprensa, o meio do futebol. Desculpa, Cadu, tu tá dando uma de Ribeiro Neto agora, não. porque tá. Então nós não temos que ter programa aqui, senão não podemos criticar os caras. O meio do futebol, tu entendeu o meio do futebol, Balas? Quem trabalha, o preparador físico, o fisiologista, estão errados. Esse é o meio do futebol que eu estou me referindo. E eu estou dizendo, estão errados. Pois é, eu estou dizendo que todo esse meio do futebol, ele gosta de preservar, porque se tu tiver uma sequência intensa de partidas a cada 3 dias sem parar durante meses, pode jogar o Barcelona, porque o Barcelona joga quarta e domingo desde que começou o ano. O Barcelona não joga quarta e domingo desde que começou o ano. Só o Iniesta é poupado de vez em quando. Então vamos esclarecer uma coisa. O Barcelona joga quarta e domingo, folga uma semana, aí depois joga quarta e domingo. Não tem quarta e domingo durante todas as semanas, durante todos os meses do ano. Jogos decisivos. Isso é estatístico, é só pegar... O fato é o seguinte, Cadu, chama atenção esse alto número de lesões. Claro que chama atenção. Não deu certo o planejamento. Claro que chama atenção. Óbvio. Mas é isso que eu discordo. Isso é estatístico. Pega o número de jogos de um time brasileiro e pega o número de jogos de um time na Europa. Times na Europa jogam menos. Isso é fato, é estatístico. Eu também acho que é no Brasil. Eu também acho, concordo contigo, então, que é fato estatístico. Análise... Só que se tu tem um preparador, não é o caso, mas se tu tem um preparador físico que faz um trabalho horroroso, ele arrebenta os jogadores porque ele é incompetente. Não porque tem jogo quarta e domingo. Mas a análise não pode ser tão simplista. Não tem simplista, Cadu. Eu não sou especialista, mas a preparação... time arrebenta no começo do ano. Eu não sou especialista, não formei a gente não vai tirar essa conclusão agora. A gente vai tirar ali na frente. A ponto de fazer uma análise tão simplista de que assim, se lesionou, tá errado, se não lesionou, tá certo. Não, mas ninguém tá dizendo isso, não, Daniel. O que eu tô dizendo é o seguinte, o planejamento... Se lesionou, não devia ter poupado. O planejamento ele foi feito para quê? Para preservar os jogadores, para evitar uma lesão. Isso é um fato. Os jogadores estão sendo preservados e estão se machucando. Não deu certo. Mas aí tem que diagnosticar o motivo da lesão. Pode ser só uma coincidência. Falta de sequência. Pode não ser exatamente por isso. Coincidência se fosse um. Claro, falta. Coincidência se fosse um. O Nilmar, o Anderson, não, mas aí se não era coincidência, né, Não. Então não é coincidência. Então não deu certo o planejamento. É o efeito cascata. Time desorganizado. Time desorganizado. Por que o time é desorganizado? Porque não tem uma sequência. Não, tu pode dizer o seguinte. Faz o time correr errado. Esse time correndo errado, tem um com jogadores maior. Que não tem uma sequência, pode levar uma lesão. Mas é o que você está dizendo, é um contexto muito maior. Claro, não é simplesmente pelo fato do... Acho que tem mais coisa aí. Se poupou e não lesionou, deu certo. Mas se lesionou é porque deu errado. Mas tu há de convir que numa filosofia que tu vai preservar um jogador, né? Que tu vai preservar o jogador, para o jogador não se machucar, e ele está se machucando, tá errado? Cadu, alguma coisa está errada. Cadu, a gente não sabe o motivo da lesão. Eu quero ser simplista. Porque para mim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser simplista. Sim, tu pode fazer o que quiser, mas pode estar errado também. Posso estar errado, só que eu acho que eu não estou errado. No momento em que o Inter estabelece com todas as suas cabeças pensantes graduadas, uma maneira de o Internacional ter uma melhor condição física e no meio do caminho a metade do time está com lesão muscular, eu posso ser simplista. Não deu certo. Tá, não é a metade. São 4 jogadores que a gente não sabe o motivo e que podem ter acontecido por motivos diferentes. Ao mesmo tempo. Nós não vamos chegar a uma conclusão. Lesões por motivos diferentes e de gravidades diferentes. Quase os principais. Me perdoa, Cadu, nós estamos discordando, não vamos chegar a uma conclusão. Eu vou ouvir agora o técnico Diego Aguirre, que fala por que continua apostando em Nilmar, mesmo que o atacante estivesse passando por um mau momento. Os grandes jogadores têm que dar tempo, né? Nilmar estava em uma fase difícil por não ter marcado gols, mas eu quero que Nilmar marque gols em jogos decisivos y no tanto no gaúcho. Eu prefiro quando o time realmente precisa grandes vitórias, aparecem os grandes jogadores. Estou muito feliz, mas eu sinceramente esperava que Nilmar, este é o Nilmar que é normal que tem que ter. Isso é um mérito dele. Já vamos botar o Nilmar aí na sequência, porque o Nilmar falou sobre esse voto de confiança que ele recebeu do treinador. Trabalhei 2 anos com ele, né? Apesar de ser no futebol o nível é baixo, né? Considerado, comparado com o que a gente está acostumado aqui. Então, ele me conhece, sabe? Conviveu 2 anos comigo, então me viu treinando, me viu jogando e ajudei bastante ele lá, ele também me ajudou bastante. Então, acho que essa confiança que ele tem em mim é porque ele sabe o meu potencial, que eu posso render e ele me cobra dia a dia. Eu sou mais autocrítico ainda, né? Acho que voltei para o futebol brasileiro com o objetivo de poder resgatar, né, aquela adrenalina, aquela competitividade que eu perdi nos últimos 2 anos jogando no Catar, e ele foi uma pessoa fundamental e está me dando essa confiança. Acho que só tenho a agradecer, e essa vitória hoje, sem dúvida nenhuma, para ele também é importantíssimo, já que a cobrança é muito grande em cima de treinador aqui no Brasil.
Não sei se o Nilmar vai ser, a partir de agora, o jogador que foi ontem, mas eu, pelo menos, esperava que em algum momento aparecesse aquele jogador. Ele renovou os créditos dele. E eu acho que o desconto tem que ser dado, né, gente? Pô, o cara vem do futebol que não existe praticamente. Não existe. Eu nunca fui partidário. Mesmo que ele tenha feito a pré-temporada, Baldasso, eu acho que precisava de um tempo maior para ele. Mas isso se levou em conta. Mas, porque o Nilmar não chegou em dezembro. Assim, ó, o Nilmar chegou em setembro do ano passado. Se a gente chegar à conclusão aqui que tu precisa de 8, 9 meses para um jogador que tu está contratando ganhando 700 mil por mês jogar, então não dá mais para contratar. Mas nós debatemos isso aqui. Tá. Gente, o Nilmar está sendo contratado para 2015. Não, tá bem, mas nós falamos ano passado. Okay, só que ele fez a pré-temporada e deu, né? Mas é março. No momento que tu faz uma pré-temporada, tu tem obrigação de estar no mesmo nível dos outros jogadores. Tu recuperou, né? Ah, não sei. Mas então não dá para contratar. Então tu tá querendo dizer que o Lisandro Lopes não vai conseguir jogar. Olha, a tendência é que não. Em 2016 só? Não. Quem? O Lisandro Lopes? Não vai ter tempo, né? 4 meses de contrato. Mas o Nilmar nós falamos, por isso que o contrato era longo. Quanto tempo é o contrato do Nilmar? Até 2017, né? Final. De cabeça são 2 anos e meio, 3 anos que o Inter fez com ele. Por quê? Porque sabia que final de 2014 e início de 2015 não ia ter o cara. Mas a gente fez essa ressalva no passado e quando terminou 2014 e começou 2015, com pré-temporada, né? Agora... Mas eu acho que ainda tu tem uma carência. Da desembocadura. Então, Chico, talvez tu tenha razão. E se tu tiver razão, não dá para contratar jogador pro Qatar. Porque é muito caro. Mas por isso o Inter fez um contrato maior. Se ele começar a render a partir de agora, até o fim da Libertadores, me serve. Só que é o se ele for decisivo como foi ontem, tá bem. Só que é o primeiro jogo que ele é decisivo até hoje. É o primeiro jogo. Por isso que eu tô falando. Não sei se ele vai ser a partir de agora o que for. Se for, tá ótimo. Esse jogador teve problema quando chegou. A pré-temporada, 1 mês. Já começa o ano com nível de competição. É natural que ele ainda tenha um pouco de dificuldade. Mas o ano não começou com nível de competição, Daniel. O ano teve de cara foi uma Libertadores. Mas não foi de cara a Libertadores esse ano, foi na segunda quinzena de fevereiro. Todo 45 dias para se preparar. Se nós estivéssemos em maio, junho, eu ia te entender. Mas nós estamos começando o ano, né? Claro. Se ele oscilar muito, se ele continuar não rendendo, acho que a discussão é válida. Vem cá, se ele aparecer a partir de agora, tá bem. O Nilmar, por exemplo, o Sacha. Tem que sair o Nilmar e tem que ficar o Sacha. O Sacha ontem não fez uma boa partida. O Sacha ontem teve inúmeras dificuldades. Então é o seguinte, o Nilmar... Aí, por que eu falei sobre o Nilmar e o Rafael Moura? Eu não vou comparar um com o outro na característica, porque até os dois poderiam compor um ataque junto. Não estou falando de característica. O Rafael Moura está com dificuldade e a tendência é ele continuar com dificuldade. O Nilmar tu está esperando. Ele tá na dificuldade, mas numa hora ou outra ele vai voltar a jogar. E aí é o mérito do treinador que insistiu nele. Eu acho que foi correto o Diego Aguirre e ele conseguiu jogar. Seguinte, no jogo que precisou dele, ele foi lá e jogou. Tá bem, só que o Sacha vem bem desde o ano passado e o Nilmar mal desde o ano passado. Mesmo com o jogo de ontem, Daniel, se eu tivesse que escolher um jogador para confiar, eu confio mais no Sacha. Só que o Nilmar é mais jogador que o Sacha. Era. Não. Se era, eu não sei. Era. Mas não é, eu não sei. A prova foi ontem. O Nilmar participou. Nós temos um jogo, mas... A gente sabe que o cara que volta do Oriente Médio volta com um ritmo de jogo diferente, com preparação física diferente, mas a gente sabe também que nós estamos em março, né? O Nilmar vem em setembro. Por isso, o próprio Nilmar sabia que ele não estava bem como ele poderia estar. Eu quero entender vocês, mesmo que eu não seja um especialista. Tu não vai mudar de Ribeiro Neto aqui, cara. Nós entramos em férias agora, que o Ribeiro Neto saiu. O Nilmar não teria condições de começar bem esse ano porque ele vinha do futebol do Qatar, onde o nível de preparação é inferior. O Sacha passou 3 meses sem jogar bola no final do ano passado. Por que o Sacha começou bem o ano e o Nilmar não? O Sacha passou 3 meses vendo donos da bola sentado em casa com gesso na perna, com a perna levantada. E aí começou o ano melhor fisicamente que o Nilmar. Tu não é, nós também não somos especialistas em preparação física. Acho que a idade pode ter a ver. O Nilmar tem 30 anos, agora tu tá dando agora tu tá dando de Ribeiro Neto. Tem 30 anos, jogador longilíneo que nem o Nilmar. Mas ele não tá falando de jogador de 38, né? 30 anos é o auge da carreira, Chico. O Baldasso fez uma comparação boa, porque o Sacha teve uma fratura no pé. Ficou 3 meses em casa. Mobilizado. E começou o ano melhor. Ele não jogou mais no ano. É que eu não sei até que ponto realmente essa falta de preparação física ela não acaba com o cara a ponto de ele demorar muito tempo para voltar com a intensidade que tem. O João Batista Filho está lá na Central Band do Esporte, ele tem informações sobre... Esse é um bom cara. É um bom cara. Vacila de vez em quando, mas é gente boa. Tem informações sobre um assunto não tão legal.